Será que eu posso contratar um funcionário como PJ? Uma pergunta que diariamente chega aos meus ouvidos é se eu posso fazer a contratação de um funcionário como MEI. Bem, algumas pessoas dizem que isso é um absurdo, mas você sabe o que é absurdo de verdade? É você não ter se inscrito no meu canal ainda. Desce aí, se inscreve, deixa seu like e deixa seu comentário, tá bom? Para mim continuar trazendo mais conteúdo de qualidade aqui para vocês. Desceu? Deixou seu like? Então bora pro conteúdo. O MEI trouxe muita facilidade para todas as pessoas que desejavam abrir um CNPJ e emitir nota fiscal. Porque hoje, com o MEI, num prazo de 30 minutos você já tem o seu CNPJ gerado e no prazo de até um dia, a depender do seu município, você já consegue fazer a emissão de nota. E com isso, vários empresários acreditam que fazer a contratação de um funcionário como MEI facilita em muito a vida dele. Porque no máximo ele paga um 13º, ele se omite de pagar férias, FGTS, não precisa fazer provisão para a demissão do funcionário, né, em aviso prévio. Mas será que isso realmente é uma vantagem? E quando é que deixa de ser uma vantagem contratar o funcionário como MEI e contratar ele pelo jeito normal na CLT? Além de você conseguir fazer a contratação desse funcionário como MEI, por meio da nota que foi emitida, alguns empresários conseguem até mesmo diminuir o seu lucro e, consequentemente, abater os seus impostos. Mas será que isso é realmente uma vantagem? Vem comigo que eu vou te ensinar. Antes de você decidir se o seu funcionário vai ser contratado como MEI ou não, lembre-se de uma coisa: existe a Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT, e nela vem preconizando quais são os requisitos obrigatórios para uma pessoa ser funcionário. Isso não cabe nem a você e nem ao empresário ou ao funcionário decidir. Isso cabe à lei, especificamente. Basicamente, a nossa CLT traz para a gente 4 conceitos que são os requisitos básicos para uma pessoa ser considerada funcionário ou não. São eles: a não eventualidade, a onerosidade, a subordinação e a pessoalidade. Ou seja, composto esses 4 itens, não importa o que você ou o seu funcionário acreditam, existe uma relação de trabalho. E caso o seu funcionário ele entre na justiça requerendo as verbas trabalhistas que não foram pagas, infelizmente você terá que fazer o pagamento. Mas, Ítalo, o que representa esses nomes complicados? Qual é o real significado de cada um deles? A não eventualidade. Basicamente, quando você contrata uma pessoa para ser seu funcionário, todos os dias ele estará trabalhando com você. Ou seja, é habitual. Ele deverá estar na sua empresa de segunda a sexta ou de segunda a sábado, a depender do seu regime. Bem, o que é a subordinação? Esse funcionário ele recebe ordens de alguém, ele bate o ponto, tem alguém que manda dele. Se ele chega atrasado, provavelmente ele vai receber uma advertência ou alguma medida administrativa para poder alterar ali a situação dele. A onerosidade, ele recebe para fazer isso. Existe um salário, um pagamento que vem para ele. E a pessoalidade, o seu funcionário deve executar aquelas atividades. Não importa outra pessoa chegar para fazer o trabalho, mas ele. E esses 4 requisitos, eles configuram uma relação de trabalho, não uma relação de prestação de serviço. Pesquisa. Você provavelmente vai encontrar muitos outros autores que falam de alteridade, entre outras características, mas as 4 principais são essas. E o juiz ele vai olhar principalmente a subordinação, ou seja, o funcionário ele tinha alguém que mandava nele, ou o funcionário ele tinha uma folha de ponto. Bem, se ele tiver, muito provavelmente o juiz vai considerar que ele era funcionário, e com isso você vai ter que pagar as verbas que você deixou de recolher durante esse período. A economia que você tem com o seu funcionário chega até 50%. Nossa, então tudo isso? Sim, tudo isso. Mas vamos por partes. Se você pagava o 13º para o seu funcionário, isso tende a dar uma diminuída. Ou se você recolheu as férias e pagou para o seu funcionário, tende a dar uma diminuída ainda mais. Mas existem algumas verbas que você não faz o pagamento quando você contrata um funcionário como MEI. Sejam elas FGTS, a contribuição patronal do INSS, as férias, muito provavelmente você não faz o recolhimento. Só com isso daí já deu quase 30% de desconto mensal. Ou seja, se 1 a cada 3 funcionários que você possui é MEI e ele entra na justiça, você não consegue ter um benefício tão grande com isso. Agora, se você tem vários funcionários e você acredita que 1 a cada 5 deve entrar na justiça, já fica mais vantajoso. E como é que a gente chega nesse valor, né? O 13º ele representa 8,3% da remuneração do seu funcionário. As férias representam 11%. O FGTS representa 8%. A contribuição do INSS pode chegar até 9%.
E a verba do FGTS ainda tem a multa de 40% para caso você demita o seu funcionário. Então, ela passa de 8% para quase 12% da economia que você tem durante o mês de trabalho. Somando tudo isso, a gente chega a quase 50%. Então, se você tem um funcionário MEI, faça uma provisão para esse tipo de coisa, converse com seu contador e veja com ele se existe essa possibilidade realmente no seu caso. Porque existe uma diferença muito grande de você fazer a contratação de uma pessoa para limpar o seu ar-condicionado ou de contratar um engenheiro para fazer o projeto da sua casa. Você contratou ele para fazer um projeto ou para fazer um serviço. E esse serviço não implica em relação trabalhista. Contudo, se você tem um funcionário que deve bater ponto todos os dias, se você tem um funcionário que você manda nele, que ele vai, ele faz as atividades que você desempenha para ele, esse tipo de atividade configura vínculo trabalhista. Então tome muito cuidado com isso. E não existe um contrato que possa impossibilitar o empregado de entrar na justiça. Se o seu advogado disse isso, eu sinto te dizer que você foi enganado. Não existe como fazer um contrato preconizando isso, porque existe uma hierarquia entre as normas. E a norma trabalhista ela é superior ao direito que você faz ali com seu funcionário. Então tome bastante cuidado com isso. O juiz ele sempre vai levar em consideração qual era a intenção do contrato. Ou seja, se o contrato foi assinado com o consentimento do funcionário, se o funcionário ele disse que preferia aquela relação de trabalho e existem testemunhas, muito provavelmente você vai sair tranquilo e não vai precisar pagar as outras verbas trabalhistas. Mas se o seu funcionário não sabia e foi uma atividade que foi indicada principalmente por você para ele abrir o MEI e fazer a gestão, pois bem, aí é um problema muito grande. Bem, por minha experiência prática, não são todos os funcionários que entram na justiça. Uma média ali de 1 a cada 10 funcionários vai entrar dependendo do porte da empresa, mas isso pode gerar um problema para você. Então tome bastante cuidado com isso. Se você tem um contador, fale com ele. Se você não tem, pode vir até o meu Instagram, mande uma mensagem e por meio de lá eu vou conseguir te ajudar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, não deixe de se inscrever, deixe o seu like e se você quiser que eu fale de algum outro assunto, deixe seu comentário aqui embaixo. Ele é muito importante para mim. Muito obrigado e